e poder ter oportunidade, né, o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Para mim é um privilégio e uma honra poder fazer isso. É, a, a minha proposta de hoje é fazer um comentário assim, uma crítica, né? Uma crítica, claro, uma crítica construtiva, com certeza, sobre a nossa fé nesses dias de pandemia. E a semana passada eu falei sobre a pós-pandemia, né? Pós-Covid-19. Hoje eu quero. A gente já tem aí mais de 30 dias de confinamento, né? Eu chamo de confinamento. E 30 dias já dá para a gente ter algumas impressões de tudo que está acontecendo, do que pode vir pela frente. Eu estou dizendo isso em relação à nossa fé, entende? É, eu entendo que esse tempo que estamos vivendo, ele com certeza absoluta, ele vai ser um divisor de águas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas tudo o que Deus faz acaba de alguma maneira dividindo grupos, certo? Que são basicamente dois, ou pode ser até três. Vamos colocar três para ser mais politicamente correto. Eu não sou muito dessa linha, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Então seria o primeiro grupo, o de elite, né? Aqueles seguidores fiéis de Jesus. São aqueles que casa na rocha. Pode vir tempestade, pode acontecer o que for, a fé não vai mudar. É inabalável, como os montes de Sião, muito mais até, né? Esse é o primeiro grupo, o grupo de elite. Tem um segundo grupo, que são aqueles que, infelizmente, vão ser levados pela corrente das águas. As águas, no caso, são, nesse momento, essa epidemia. Ela vai revelar esse grupo também, né, de pessoas que daqui um pouco vai falar assim, não era bem assim, tá vendo, tal. Enfim, vai adotar uma outra postura, um outro comportamento após essa pandemia. E tem um grupo, esse sempre tem, né? Esse terceiro não poderia deixar de existir, é aqueles que ainda vão continuar em cima do muro, se é que existe esse muro. Eu acredito que esse muro é mais uma invenção nossa. Quem não está seguindo Jesus já automaticamente está do outro lado. Essa aqui é a realidade. Mas vamos aí, né, abrir uma aspas e dizer que tem um grupo que está aguardando para ver como é que vai ficar e aí vai se posicionar, né? Como seguidor de Cristo ou não. Enfim, essa é uma realidade. Então, dito isso, eu quero dividir um texto aqui com você, que está aí do outro lado. 1 João 5, 20 e 21. A minha tradução que eu vou usar hoje é a atualizada. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Vou retomar, peraí. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ponto e vírgula. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 20 e 21. Veja aí que em um versículo apenas,
a palavra verdadeiro se repete 3 vezes. 3 vezes. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Para mim, de modo geral, a Bíblia toda, ela é justamente para nos mostrar, revelar a nós o que é verdadeiro e o que não é. Toda ela, em todas as páginas da Bíblia, nos 66 livros, contém informações sobre o que é verdade e o que é mentira. Para ser um pouco mais radical, o que é de Deus, o que é do diabo. Porque se tem uma coisa, muita gente atribui muitas coisas ao diabo, mas se tem uma coisa que é dele, é a mentira. Então a Bíblia é bem clara em mostrar o que é mentira e o que é verdade. E aqui nesse texto, 3 versículos, aliás, 3 vezes repete a palavra verdadeiro. A primeira vez, o texto diz assim: sabemos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é vindo e nos tem dado entendimento. Entendimento, discernimento, capacidade de entender, de compreender, de discernir situações, coisas ditas. Muita gente, aliás, as maiores heresias a respeito de Deus foram tiradas da Bíblia. Não que a Bíblia esteja errada. A Roseli já até olhou para mim aqui quando eu falei isso. Não que a Bíblia esteja errada, mas que as pessoas retiram coisas delas, da Bíblia, para afirmar suas próprias afirmações, seus próprios pensamentos, os desejos do seu coração. Essa que é a realidade. Tá? Mas, se ao mesmo tempo alguém tira trechos da Bíblia para firmar pensamentos, argumentos e intenções do próprio coração, você também pode acessá-la, né? Agora tem essa novidade. Antigamente era só folhada. Agora não. Agora você pode acessá-la, acessar a sua Bíblia no tablet, no smartphone, no notebook ou na Bíblia de papel e conferir se o que alguém disse é verdade. Se o que a pessoa está dizendo, ela tem realmente a ver com o que ela disse, ou seja, porque normalmente essas heresias elas são trechos retirados da Bíblia para afirmar ideias, pensamentos, intenções, né, dos homens. Mas quando você pega esse trecho que alguém tirou e olha não só aquele trecho que essa pessoa sutilmente retirou da Bíblia, mas você pega o contexto dele, você tem um entendimento melhor. E esse entendimento, o texto de 1 João 5,20 está dizendo que Deus já nos tem dado através do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos tem dado entendimento. Para quê? Para reconhecermos o verdadeiro. Por que eu preciso reconhecer o que é verdadeiro? Poxa, a pergunta é retórica. Eu preciso reconhecer o verdadeiro porque no meio do verdadeiro existe o que é falso. Você sabe, existe falsa amizade, falso casamento. Bom, a lista é gigante, mas o falso está andando paralelamente ali do ladinho do que é verdadeiro. E aí? Um exemplo disso, muita gente faz essa pergunta, tem esse questionamento, no caso dos evangélicos, é uma pergunta recorrente. Por que tem tanta igreja? Ou seja, as pessoas falam igreja, religião e tal, mas na verdade é a denominação. Por que tem tanta denominação? Justamente por isso, porque o verdadeiro e o falso andam paralelamente. E aí é preciso ter esse entendimento dado por Deus para você conseguir discernir o que é verdadeiro.
Tá certo? Então, primeira coisa, todos precisamos ter esse entendimento, esse discernimento, essa capacidade para reconhecer o que é verdadeiro. Agora, o texto continua. Tem um ponto e vírgula e continua. E João afirma o seguinte: estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Então, veja que uma coisa está ligada à outra. Deus já tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e João está afirmando, e eu digo que você precisa ter essa afirmação também dentro de você, de que você está no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O texto responde: o Filho de Deus. Quem? Jesus Cristo. Quem está em Jesus Cristo está no verdadeiro. E estando no verdadeiro, tem entendimento, capacidade para reconhecer o que é verdadeiro. Tá? Agora, a pergunta que só você pode responder para você mesmo é se o verdadeiro está em você. Se Jesus está em você, você já tem toda a capacidade necessária para entender, discernir o que é verdadeiro. E é muito importante. Você quer ver uma coisa? Eu estava ouvindo, né, um colega com muita propriedade dizer o seguinte: olha para as notícias que são disseminadas aí nas mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Então, você vê que de um lado, o Brasil é claramente um país polarizado, né? Tem aqueles que estão no seguinte posicionamento: se o Bolsonaro falar A, eu sou contra. Se o Bolsonaro falar B, eu sou contra. Se ele falar C, eu sou contra. Ou seja, tudo que ele falar não importa, eu sou contra. Eu já disse aqui também que o time dos contrários sempre existiu e sempre vai existir. E eles estão aí, só que hoje eles têm voz na internet. O time do contra, ele tem voz hoje. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro está certo. Eu não tenho nada a ver com política, não sou filiado a partido político, não apoio ninguém, nenhum candidato. Eu respeito a orientação que a Bíblia me dá. A Bíblia diz que eu devo honrar quem está no governo, eu devo orar por quem está no governo, independente se eu votei no fulano ou não. O meu dever de cristão é fazer isso. Então é isso que eu faço, eu não discuto. Mas também não tomo partido. Agora, como eu dizia, então de um lado tem gente falando não para tudo que o governo diz, né? Do outro lado, tem aqueles que falam assim: bom, se o lado de lá está dizendo que tudo que ele está dizendo é errado, então tudo que ele diz é certo. Então, veja que nenhum dos lados analisa, nem os contrários analisam o que está sendo dito, mas eles já são contrários, já têm a posição definida, não importa se está certo ou está errado, eles são contra. Mas do outro lado também existe uma ignorância de não avaliar o que é dito, porque, bom, então se o lado de lá está dizendo que é A, nós aqui vamos dizer que é B, e acabou, tá certo? Então fica essa coisa. Aí, a pergunta: qual lado que está certo? Entende a necessidade de sermos capacitados com entendimento para reconhecer o que é verdadeiro? Para discernir o que é verdadeiro e poder seguir, caminhar junto, apoiar. Porque é óbvio que não importa a pessoa, mas se alguém está tendo uma atitude correta, por exemplo, em relação a pessoas, né, a gente tem o dever de apoiar. Então,
se faz muito necessário ter esse entendimento, ter essa capacidade, mas veja bem, eu vou frisar aqui, ela é dada por Deus. Está bem claro no texto aí. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. É Ele que dá entendimento, é Deus, tá? Então, por que Deus dá? Porque nós precisamos desse entendimento para reconhecer. A Bíblia diz que Satanás, ele se transfigura em ministro da justiça, tá? Só para você ter uma ideia. E aí? Se ele se configura em ministro da justiça, para que ele faz isso? Claro que é para enganar. Por isso é necessário termos discernimento, entendimento, para reconhecer o que é verdade e o que não é. Tá ok? E a verdade, essa verdade, só tem revelação dela quem, isso é claro, quem, como afirma João aqui, quem está em Jesus Cristo, que é o que ele diz, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E aí ele faz uma terceira afirmação sobre o que é verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem? Jesus Cristo, que ele acabou de falar. Poxa vida, é difícil a gente não voltar em coisas ditas, mas existe uma corrente forte aí, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, tá? E que falou de Deus, tá bom, e assim por diante. Mas a Bíblia, que você há de convir comigo, que ela é o livro que mais fala do Deus que nós ouvimos falar, do que a maioria das pessoas ouviram falar, eu não só ouvi falar, eu já experimento esse Deus já tem algumas décadas, tá? Mas o Deus do qual a maioria das pessoas ouve falar, ele é um Deus criticado ou não, adorado ou não, amado ou não, seguido ou não, ele é tirado da Bíblia, palavra de Deus, tá certo? E a afirmação bíblica é que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não tem outra maneira de seguir o verdadeiro Deus e de ter a vida eterna sem Jesus. Isso é fato. Tanto é que o João encerra esse capítulo 5, tá? No versículo 21, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que são ídolos? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus no seu coração é um ídolo. Mas, olha, eu não vou ficar pegando no pé de religião de ninguém, tá? Mas uma verdade que está aí para todo mundo ver é que existem pelo menos 3 ídolos. Eu acredito que isso é um ponto de concordância entre a maioria de quem lê um pouquinho da Bíblia, a palavra de Deus. Existem 3 ídolos que têm realmente tomado conta do coração do homem. Número 1, claro, o dinheiro. Número 2, o poder, né? Podemos destacar aqui o poder político, né? Que é poder de mexer com a vida das pessoas, enfim. E o terceiro ídolo que tem tomado conta da vida das pessoas é o egocentrismo, né? O antropocentrismo, o homem colocado no centro de tudo. Essas três vertentes têm se tornado ídolos, que têm dividido o coração do homem. Então esse coração do homem dividido com dinheiro, com poder, né? E eu citei 3 aqui, mas tem muitas coisas aí assumindo o primeiro lugar no coração do homem. Então, quando essas coisas dividem o espaço
no coração do homem que diz que acredita em Deus, que segue Jesus, que é de Jesus, quando essas coisas tomam lugar, eu vou dizer a verdade para você, Jesus não está lá, porque ele não divide esse lugar. Esse lugar ou é dele, ou ele não ocupa. Ou ele ocupa 100% desse lugar, que é o seu coração, ou então ele nem está lá. Essa que é a realidade, essa que é a verdade. Tá? E eu tenho visto, nesses tempos que estamos vivendo agora, esse é um temor que eu tenho. Eu tenho visto, falando do que é verdadeiro, né, que é o que o texto consagra aqui, o que é verdadeiro, e como eu disse, a Bíblia, toda ela, ela tem a função de revelar para nós, homens, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Tá? Mas essa pandemia, ela tem sido um instrumento de revelação, realmente, para mostrar quem é e quem não é. Eu vejo, eu entendo que tudo que Deus faz, em primeiro lugar, a intenção de Deus é atingir a igreja. Eu não tenho dúvida disso. Porque a Bíblia diz que o julgamento começa pela igreja. Então tudo que Deus faz, o primeiro ponto que ele quer atingir é a igreja dele, porque é a casa dele. É onde ele reina, onde ele habita, é onde ele se manifesta. A igreja, claro, somos nós. Ixi, um mosquito aqui, um pernilongo. Então, essa pandemia, ela tem servido para mostrar para nós que, por exemplo, esses ídolos que tomaram conta do coração do homem, eles não são suficientes para resolver o problema que a gente está vivendo. Eu digo para você, que dinheiro é capaz de resolver o problema agora que a gente está vivendo? Essa doença, essa pandemia, esse vírus terrível, né, que tem sido fatal, o que o dinheiro pode fazer em relação a ele? Não pode fazer muita coisa. Então, eu quero chamar a atenção aqui para quem tem o coração dividido com essas coisas que eu falei, com outras, para repensar, porque é tempo da gente repensar. Tá? Por exemplo, alguém que tem um emprego, um bom emprego, um bom salário, né, que tinha até antes da pandemia, e de certa forma agora com tudo isso, eu tenho quase que absoluta certeza que muita gente tem pensado assim, bom, o que adianta, né, agora? Eu ter um bom emprego, um bom salário, né? Se de repente essa doença me pegar, o dinheiro não vai resolver. O que eu tenho, os bens não vão resolver. Então, eu convido você a fazer essa reflexão. Porque é para isso que Deus permitiu que isso acontecesse, para que a gente refletisse sobre o que está acontecendo na nossa vida. Porque o natural, o normal nosso, é sempre apontar o dedo do lado, é sempre olhar do lado, entendeu? É sempre ver o cisco no olho do vizinho. Mas esse tempo agora, não é à toa que a gente tem que ficar em casa. A gente, com o tempo em casa, a gente precisa refletir, repensar. Né? Inclusive, aqui no texto que a gente colocou, 1 João 5, 20 e 21.
O texto está afirmando e reafirmando sobre o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Verdadeiro é Jesus Cristo. Ele é verdadeiro Deus e é a vida eterna. Ponto. Agora, tá bom, eu concordo. Mas antes, João está dizendo o seguinte, que ele, João, e ele está se referindo à igreja também, ele está dizendo que estamos no verdadeiro, né? Ele está dizendo que ele, João, e essa igreja da qual ele fazia parte, ela estava em Jesus Cristo. E aí você precisa se perguntar, e eu preciso me perguntar, eu estou em Jesus Cristo? Porque se eu estou em Jesus Cristo, eu estou eu estou no verdadeiro Deus e estou na verdadeira vida eterna. Tá? E, claro, consequentemente, eu estou me guardando dos ídolos. Não vou dizer para você que quando alguém tem um sucesso financeiro num trabalho, tem um emprego que ganha uma boa quantia, que dá uma vida estável, a pessoa tende a se acomodar um pouco, sabe? Tende a afrouxar, né, as rédeas e se descansar no dinheiro, tá certo? E essa pandemia veio justamente para desmistificar isso, dizer para mim e para você que não dá para repousar em cima do dinheiro. Tá? Não é prudente e no caso agora do que estamos vivendo é até um perigo, né? Muita gente que estribada, né, no dinheiro aí, eu acredito, de repente perde a vida aí, né, e perdeu a vida estribada no dinheiro, descansando no dinheiro, confiando no dinheiro, sendo que a Bíblia advertiu tanto para não fazer isso. Ok? Então, eu quero deixar essa, vamos dizer assim, essa pílula aí no seu coração para você digerir melhor. É tempo de termos entendimento para reconhecer o que é verdadeiro. Para encerrar, eu quero dizer algo que eu tenho dito já há muitos anos eu me recordo disso. Nessas décadas de fé, na minha jornada de fé, eu já vi tanta doutrina, tanto ensinamento falso, mentiroso. E sim, eu vi facilmente que não era verdade, que não tinha base, tá? E, por exemplo, na década de 90, no final da década de 90, tinha um sujeito, que, claro, não vou falar o nome, ele dizia que Jesus ia voltar no ano 2000. Aí, na virada do ano 2000, o que ele fez? Pegou um avião e foi para fora do país. Né? Aí virou o ano e um monte de gente que seguia esse cidadão tá, ficou aguardando. Né? Em 2000 ele ia voltar, Jesus ia voltar. Tá? Então ficou provado que o cara era falso. Aí eu pergunto para você, você acha que ele lidera a igreja no Brasil ainda? Sim. Voltou, com certeza contou outra mentira, né? Porque eu disse aqui anteriormente, a mentira, essa sim, é uma propriedade exclusiva do diabo, tá? Então provavelmente ele voltou, contou outra mentira e continua um monte de gente seguindo esse cara. Por que estão seguindo? Porque está faltando entendimento para reconhecer o que é verdadeiro. Outra doutrina é a doutrina da prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade? Fala, claro, com certeza. Deus é contra a prosperidade? De jeito nenhum. Deus não se agrada que a gente conquiste, tenha bens, adquira. Não, Deus não é contra
Nada disso. Mas a doutrina, por exemplo, uma base da doutrina, desse ensinamento, doutrina e ensinamento, desse ensinamento sobre prosperidade, diz que quem é de Deus, por exemplo, não fica doente. Quem é de Deus não perde o emprego. Bom, então, quem seguir esse pessoal aí precisa rever, né? Precisa repensar. Pô, eu tô seguindo, o cara tá falando isso. Tô seguindo ele, mas olha aí agora. Fatalmente, quase todas as famílias vão ter alguém, no mínimo uma pessoa, adquirindo o vírus do Covid-19. Tá? Inclusive, família dessas pessoas que frequentam esses lugares que por muito tempo, sei lá, ou pouco tempo, não importa, creram nessa mentira sobre prosperidade, né, prosperidade também é financeira, mas prosperidade não é só financeira. Prosperidade de verdade, primeiro é dentro de nós. Essa sim, essa não pode ser roubada, não pode ser modificada, não pode ser diminuída, entendeu? Essa não. Mas eu tenho certeza que isso não é ensinado lá. Lá é ensinado, quem ensina, quem gosta dessa doutrina, vai lá atrás do novo apartamento, do carro importado, enfim. Mas até essas pessoas estão sendo convidadas por Deus a repensar. Porque ficou claro com o Covid-19 que não era verdade. Caiu por terra, jogou por terra. Os curandeiros de plantão caiu por terra. Então, tudo. Essa que é a realidade. Então, quem está seguindo essa gente, meu Deus, Deus está claramente se cumprindo essa palavra. Olha, eu vou repetir a palavra. 1 João 5, 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado, ele já deu, entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Olha, mais do que a Covid-19, então se as pessoas não acordarem agora, eu não sei se vai ter uma outra chance. Acredito que agora, mas eu faço um adendo aqui, tá? Partindo para o final, qual que é, se você me perguntar assim, qual que é a sua expectativa para depois? A minha expectativa, o meu desejo é que a grande maioria de nós, a começar dos cristãos, adquirisse esse entendimento, essa capacidade de Deus para reconhecer o que é verdadeiro e seguir o que é verdadeiro, tá? E estar no verdadeiro, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, a vida eterna. Essa que é a minha vontade. Mas a história, irmão, é como a matemática. A história, ela mostra que muita gente que... Inclusive, estou me lembrando aqui, um outro adágio evangeliquez aí, né? Que eu nunca acreditei. Um adágio evangeliquez. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Outra mentira. Outra mentira. Porque eu tenho certeza que após esse Covid-19, após essa situação tão difícil, tão complicada, tão pesada que a gente está vivendo agora, mesmo assim, tem gente com o coração endurecido. Tem gente resistindo a Deus, ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, a palavra dele. Tem muita gente fazendo isso. Querendo se manter do mesmo jeito que estava antes. Tá? E vai continuar. Vai passar a pandemia e muita gente vai continuar de coração endurecido e vai continuar caminhando, não no verdadeiro, mas no falso, no caminho escorregadio, pisando em ovos, areia movediça. Essa que é a realidade. Mas que não seja você. Que não seja você, que não sejamos nós. Que não sejam os cristãos sinceros. Porque
Tem gente sincera sendo enganada. Que pelo menos os cristãos sinceros sejam revestidos desse entendimento para reconhecer o verdadeiro e estar no verdadeiro, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a vida eterna. E aí sim, com Jesus no centro da vida dessa pessoa, ela vai ter condições de resistir aos ídolos, dinheiro, poder, sexo e etc e tal. Tá ok? Eu espero de coração que, e é a minha oração, que Jesus Cristo revista todos vocês, amigos, irmãos, até os que não gostam da gente, revistam desse entendimento. É tão maravilhoso ter esse entendimento para reconhecer o que é verdadeiro. Eu já fui enganado. O diabo já me enganou muito com as mentiras dele. E quando eu conheci Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, rapidamente eu recebi esse entendimento, essa capacidade de reconhecer. E eu posso não ter outros dons, outros talentos, mas esse entendimento, essa capacidade de reconhecer o que é verdadeiro, o que é falso, isso sempre esteve comigo desde o primeiro passo que eu dei na fé. E eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Isso é a dádiva de Deus. Porque anteriormente eu fui enganado. Eu comprei gato por lebre. Eu acreditei em ilusões, né? Como diz aquela música, Pescador de Ilusões. Eu acreditei em ilusões. Mas quando eu conheci o verdadeiro, as ilusões não tiveram mais força, né? Os ídolos caíram por terra. Porque eu comecei a ter entendimento e a reconhecer o que é verdadeiro. Ou seja, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Tá certo? Eu sempre encerro sem oração, mas a minha esposa, você sabe, né, que eu digo lá na igreja, digo para os irmãos que me conhecem, que esse negócio que homem casado, né? Esse negócio que o homem é o cabeça da casa, pode ser, né? Mas quem faz a cabeça mexer é a mulher, é a esposa. E a Roseli falou para mim a semana passada, por que você não ora? Para encerrar. Hoje eu quero orar com você, tá? Orar com você e por você. Eu não sei se você deixou algum pedido de oração aí, mas pode deixar, mesmo não agora, depois que você vê esse vídeo, talvez, tem gente que vai ver só depois, né? Não deu tempo. Pode deixar seu pedido, nós vamos estar orando, tá? Por você. Mas principalmente, a minha oração agora é que Deus dê esse entendimento. A humanidade precisa, o povo precisa. E nós cristãos precisamos de entendimento para reconhecer o que é verdadeiro. Porque o falso, ele é parecido com o verdadeiro, porque é para enganar, entende? Então nós precisamos desse entendimento para reconhecer. Tá certo? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, por essas pessoas amadas, queridas, que estiveram conosco, por aqueles que verão a gravação desse vídeo depois e vão ter acesso. Obrigado por essas pessoas, Jesus. Obrigado porque, Pai, o Senhor já nos deu todo o entendimento de que necessitamos. Em Jesus Cristo, o Senhor já nos deu a capacidade
para discernir, para entender entre o verdadeiro e o falso, entre a verdade e a mentira. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, a vida eterna em nós. Obrigado, Pai. A minha oração é que os meus irmãos, os meus amigos, as pessoas que vão ver esse vídeo, que estão vendo, que verão esse vídeo, que elas sejam invadidas pelo Teu Espírito Santo da verdade. A Tua palavra diz que Ele é o Espírito Santo da verdade, que Ele possa invadir a vida das pessoas, a começar pelos crentes, crentes sinceros, fiéis, mas que estão sendo enganados, iludidos por mentiras, por invenções do coração do homem. O homem que só tem um desejo de enriquecimento, de poder, de status, de conforto próprio. Que essas pessoas, ó Deus, sejam revestidas por Ti, Senhor. Com essa lente de aumento que é Jesus Cristo, que nos faz ver as letrinhas miúdas nos contratos fraudulentos e nos dê a capacidade de não assinarmos embaixo de decisões equivocadas, de caminhos falsificados, de doutrinas misturadas, mas que, ó Deus, nós possamos experimentar sempre mais e mais do verdadeiro Deus, da vida eterna, de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, pela minha família, pelo Teu cuidado, Senhor, por essa oportunidade de confinamento, essa oportunidade de parar tudo e refletir sobre a fé, sobre o futuro, sobre as decisões, sobre as ações, sobre o que é essencial. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.